Você acha que a gente tá bem assim, você ficar à direita e eu à esquerda? Você tá com a camiseta preta, sei lá. Eu acho que tá ótimo. Você tem um lado? Não, meu lado direito é mais bonito, mas agora eu tô com esse machucado na orelha. Ele veio zerado. Olha aqui com quem estou! Eu tô muito chique nesse canal, entendeu? Eu tô só recebendo pessoas lindas e pessoas interessantes e com assuntos e histórias interessantes. E aproveitei essa pessoa que tá aqui de passagem por São Paulo pra poder gravar um conteúdo. E já tinha ouvido falar muito e já tinha visto algumas coisas que faz por aí em relação à prevenção, em relação à PrEP, enfim, ele vai contar tudo com vocês, Augusto Bonavita. Augusto ou Guto? Ah, pode ser Guto também. Pode ser Guto também? Apresente-se, então. Muito obrigado, viu, por me convidar. Ah, imagina. Na verdade, eu tô há pouco tempo aparecendo aí, né? O trabalho que eu vinha fazendo desde o início de 2019 era divulgar a PrEP nas redes sensuais, como eu chamo, né? Os aplicativos de encontro de homens gays, né, normalmente. Ah, então você começou o trabalho nos aplicativos? O meu trabalho sempre foi nos aplicativos, desde que eu me tornei usuário da PrEP. Em quais aplicativos? No Grindr, no Scruff, no Hornet eu luto pra voltar, eu tô com a minha conta inativa, no Recon eu fiquei um tempo. Mas você sempre fazia por conta própria ou era uma parceria com esses aplicativos? Não, era uma divulgação independente, assim, né? Aplicativos, por favor, né? Vamos fazer essa parceria, pelo amor de Deus, isso precisa acontecer. E eu me ajudar, né? Porque, por exemplo, demais. A gente não pode... Uma das coisas que eu faço é tentar mostrar o comprimido da PrEP, né? Nas redes sociais, nas redes sensuais, tentar fazer o antirretroviral ser menos tabu, né? Essa coisa do coquetel é uma das razões da sorofobia, né? Assim, do remédio ser pior que a doença, e muito pelo contrário, né? O antirretroviral é seguro e é cada vez mais seguro para ser utilizado, inclusive por pessoas que não vivem com HIV. Eu sou paulistano, mas eu estudei psicologia no Rio de Janeiro e atualmente eu estudo medicina na Universidade Federal de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. E o meu trabalho acontece muito lá, né? De aprendizado, de medicina em geral, mas eu especialmente me interesso pela infectologia. E aí, quando é que surge essa vontade de tipo, não, eu quero falar sobre isso, eu quero quero levar essa informação para lugares e mostrar o comprimido e falar do comprimido? Quando é que isso surge, assim? No início de 2019 eu comecei a atender pessoas vivendo com HIV dentro dos estágios da faculdade de medicina. Concomitantemente a isso, pessoas que viviam com HIV, amigos meus, meninos que eu ficava, vieram me contar da própria sorologia, né? Uhum. Então, para me indicar, o que aconteceu foi perceber o HIV na nossa sociedade, né? A gente tem um pouco a impressão que ele não existe, a não ser que as pessoas nos mostrem mais intimamente, né? Assim, só a estatística parece muito longínqua, né? Uhum. E eu tenho a impressão que eu mesmo, assim como o movimento LGBT em geral, tentou se afastar um pouco do HIV. E isso desprotegeu a gente, né? Exato. É por isso que a gente não teve nenhuma parada falando sobre HIV até hoje, e graças a Deus teremos. 23, 21, eu não sei em que número que tá, mas em 2021 supostamente vai ser esse o tema da parada. Então a minha vontade, na percepção de que isso era um tema importante para mim, não por ser estudante de medicina, mas por ser homem gay, né? E de que isso incide em mim, né? Especialmente, né? Na minha comunidade. Eu fiquei com vontade de falar sobre HIV. Mas eu precisava também de um lugar de fala, né? Eu sentia necessidade porque eu comecei a acompanhar um monte dos youtubers que falavam sobre HIV. Uhum. Mas escolher a PrEP tem a ver com
com entender, né, ter deixado mais claro a minha vulnerabilidade de soroconverter ao longo da vida, né? Mas também de me autorizar a falar sobre esse tema, né? E eu acho que tem alguns facilitadores, né? Falar de prevenção talvez seja um pouquinho mais fácil, né? Me parecia mais fácil de alcançar as pessoas ou de interessar as pessoas para ser o papo alto astral, né? Sim. Não alguma coisa que constrange, né? Não alguma coisa que ativa a nossa sorofobia, né? O nosso medo de conversar sobre isso, de pensar sobre isso. Então, a minha vontade teve a ver com falar sobre HIV e divulgar, né, essa estratégia de prevenção que em todos os lugares é muito pouco conhecida, mas aonde eu tenho atuado, né, que é no interior do Rio Grande do Sul, é menos ainda. Né? Então, fazer isso ser divulgado, isso chegar nas pessoas, e eu entendia que eu divulgava no lugar onde as pessoas seriam potencialmente usuários, né? Eu não entrava em igrejas e falava sobre a PrEP, eu falava em aplicativos de relacionamento, que é um lugar onde as pessoas estão aí para discutir sexo, né? Foi o jeito de eu entrar nesse movimento, né? Que eu tenho chamado de primavera do HIV. Eu tenho uma sensação disso, assim, eu não sei se é porque, para mim, eu tenho me envolvido com isso e tenho visto as coisas se transformarem, mas, né, o Carta para Além dos Muros, todos os youtubers, instagramers, né, são essas flores que estão botando essa discussão para acontecer, né, e eu acho bem transformador, assim, eu acho que temos que apostar nessa juventude que tem alguma coisa para dizer, que está querendo tratar isso de outra maneira, né. O que é a PrEP? Vamos falar o que é a PrEP. Apesar de eu já ter falado, vou até deixar aqui vídeos do canal que eu já falei sobre a PrEP, já falei sobre a PEP, já falei sobre todas as prevenções combinadas, então podem assistir aqui, mas quanto mais a gente falar, melhor é, então quero que você fale pra gente sobre o que é a PrEP, enfim. Então a PrEP é dentro da prevenção combinada, ela faz parte das prevenções combinadas biomédicas, né? Que estão a PrEP, a PEP, o tratamento como prevenção. Sim. A PrEP quer dizer profilaxia, pré-exposição ao HIV. Então é um medicamento utilizado diariamente para prevenir que caso você entre em contato com o vírus, você não se infecte, né? Os mecanismos de infecção do vírus são bloqueados pelo antirretroviral que está circulando no seu corpo. Então é uma maneira de evitar a infecção pelo HIV. Ela está sendo distribuída pelo SUS desde 2018, um pouco mais espalhada pelo Brasil a partir de 2019, foi quando chegou na cidade onde eu vivo, em Pelotas. Mas ela já é aprovada pelo FDA, que é a Anvisa americana, desde 2012. Então ela não é tão recente assim, né? E vários países têm colocado dentro da sua política de saúde pública a PrEP, porque ela é muito eficiente em reduzir a chance de infecção pelo HIV, né? Algo próximo de 99%. É isso que eu ia te perguntar, porque sempre me perguntam isso. Ah, mas é 100%? 100%, ou tem uma porcentagem? 100% nada é, né? Isso que eu sempre respondo. Você também pode falar de 99% para alguém que está numa aderência muito fiel, né? Tá tomando realmente o comprimido todos os dias e etc, né? Sim. Mas ela tem uma eficiência muito grande, né? Muito próxima do 100%. Ela é importante de que você tome, né? Se você não tomar, ela não vai ter, mas... Você toma PrEP há quanto tempo? Eu tomo PrEP desde abril de 2019. E outra coisa que perguntam sempre é sobre a questão de efeitos colaterais. Como é isso? Então, a PrEP, ela tem efeitos colaterais comuns, que são comuns a vários medicamentos que a gente toma, né? Nas primeiras vezes que a gente toma, a gente pode ficar meio estufado, com gases, eventualmente diarreia, mas eles são sintomas que passam rápido, né? Nas primeiras semanas. Passar nas primeiras semanas. A PrEP, na verdade, o tenofovir, que é um dos componentes da PrEP, né? A PrEP tem duas substâncias, que é o tenofovir
e a intricitabina. O tenofovir, ele pode estar relacionado para um grupo menor de pessoas, mais raramente acontece, mas é uma possibilidade. Perda da função renal, né? Ele pode ter nefrotoxicidade, pode ser tóxico, um pouco tóxico para os rins. E também da massa óssea. Então é importante quem está em PrEP, quem usa tenofovir, fazer atividade física, ter outras práticas saudáveis que vão impedir isso, né? Além disso, na PrEP você tem uma regularidade muito grande de consultas, de rastreios para outras ISTs e de exames para identificar precocemente os efeitos adversos. Então, a cada 3 meses, o paciente da PrEP, especialmente na PrEP SUS, né, ele vai ter que passar no infectologista que prescreve a PrEP, se testar para o HIV e ter certeza que ele segue soro negativo e se testar para as outras ISTs. Além de fazer os exames de função renal, função hepática. Você acha que, esses dias eu ouvi um médico falando uma coisa que eu achei super interessante, que ele falou assim, essa questão do surto de sífilis e tal, que muita gente sendo diagnosticada com sífilis, aí ele falou assim, eu não acredito que as pessoas estão se infectando com sífilis, eu acredito que as pessoas estão aderindo à PrEP ou aderindo aos exames, a testagem, e elas estão descobrindo. Então, assim, a gente está tendo mais diagnósticos porque pessoas estão se testando mais. Você pensa isso também? Eu acho que são das coisas que a PrEP oferece críticas, né, recebe críticas por os efeitos adversos e as outras ISTs. Eu também tendo a concordar com a fala que você me diz, né? Eu acho que a gente precisa ainda de pesquisas mais firmes que consigam entender essa dinâmica dos diagnósticos e das infecções, mas o que me parece é isso, que a gente está diagnosticando bastante, e diagnosticar bastante talvez seja bom, não seja ruim, Sim, né? Exato. Porque se tratando dessas outras ISTs, identificar e tratar é também proteger a comunidade, né? Exatamente. A pessoa que vai descobrir possivelmente vai ser prontamente tratada, né? E vai quebrar a cadeia de infecção. Então, a briga é os haters da PrEP normalmente falam, mas só protege contra o HIV. Realmente, a pílula, né, o Truvada, o Binav, o remédio que a gente usa para PrEP, ele realmente só protege contra o HIV. Mas a estratégia de saúde que a PrEP faz a pessoa se incluir, ela potencialmente rastreia as outras ISTs e diminui essas ISTs naquela comunidade. Que vira um outro comportamento, né? Porque vai ser se raro, testar, de tudo. Vai ser raro um homem jovem ir no médico com a frequência que um usuário de PrEP vai e fazer todos esses testes, né? E aí acho que é importante de falar que PrEP e preservativo não são inimigos e você não está utilizando um para não utilizar o outro, né? A melhor estratégia possível é combinar o cardápio de proteções, né? Então, utilizar a PrEP e utilizar o preservativo te deixa mais protegido ainda contra infecções sexualmente transmissíveis, seja o HIV, sejam as outras, né? E se testar tanto mais ainda, né? E a questão da autonomia, né? É você ter autonomia e fazer escolhas e tomar decisões em relação ao que vai ser bom para você, né? É aquilo, né? Para você saber qual a melhor forma de prevenção para você, são as duas perguntas, né? O que você gosta de fazer e como você gosta de fazer. Você sabendo essas duas coisas, você vai saber quais são as formas que vão caber a você. Então, se tem gente que não gosta de camisinha, ou não consegue usar a camisinha, ou não quer usar a camisinha, ela tem que saber que ela tem outras possibilidades. Ela tem a PrEP. Tá, mas a PrEP é só pro HIV. Tá, mas aí tem outras. Ela tá disposta também a assumir o risco de qualquer outra infecção que possa acontecer? Está, então ok. Tem a camisinha externa, né? A camisinha dita masculina, tem a camisinha interna, né? Que é também chamada de camisinha feminina. Tem a testagem, tem o lubrificante, tem conversar com os seus pares, com seus amigos sobre ISTs, né? Isso faz todo mundo
ficar mais protegido também, né? Exato. Assim, A isso prevenção tá na cabeça das pessoas. Combinada não é só o que combina entre, mas também o que é combinado entre os pares, exatamente. né? E é o que funciona, né? Isso funciona. Hoje a PrEP, ela é distribuída para quem? Quem pode ter acesso à PrEP? Então, ela tem, no SUS, a PrEP tem algumas populações chaves, né? Que são homens gays ou HSH, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, pessoas que se prostituem e a pessoa soronegativa do casal soro diferente, né? Certo. Mesmo que nesse caso, talvez se a pessoa esteja indetectável, não é uma necessidade total, né? Assim, é importante, talvez, se a pessoa quiser dividir a responsabilidade da não soroconversão, né? Sim. Mas tratamento como prevenção é a prevenção mais eficiente que a gente tem, né? É zero falha até hoje, né? Exato. No grupo, principalmente no grupo HSH e homens gays, você teria que ter também um uso inconstante de preservativo, né? Ou ter tido IST no último, alguma outra IST no último tempo, ou ter sido utilizada a PEP, né? A profilaxia pós-exposição no último tempo, que demonstraria que, né, você realmente está vulnerável à infecção do HIV. Tem alguns grupos que discutem que poderiam estar incluídos e realmente não estão no público, Sim. né? Assim, uma mulher heterossexual que não se prostitui dificilmente ia conseguir acessar, né? Talvez a gente tenha que discutir e produzir né, dados que, olha, elas também têm a sua vulnerabilidade, né? Então, homens que fazem sexo com homens gays, profissionais do sexo, a população trans e casais soro diferentes. Então, por exemplo, um casal soro diferente. Como é que é feito esse processo de chega eu e você lá? Somos um casal, eu vivo com HIV e você não. Como a gente comprova isso no autorrelato, né? Assim, na verdade, você vai marcar uma entrevista. Consulta, Então, tem alguns lugares onde no SUS que oferecem a PrEP, né? Normalmente são SAIs, CTAs, né? Locais especializados em HIV. Sim. Então, no site aids.org.br vou deixar aqui /PrEP, você consegue acessar todos esses locais. Você marcaria uma consulta nesse local para conversar com a infectologista e ela ia te dizer, elas iam avaliar, ele ia avaliar com você se você realmente é elegível à PrEP, né? Se tem essas características que indicam que você deveria receber a profilaxia pré-exposição. Na primeira consulta, você normalmente recebe medicação para 30 dias, exames para fazer nesse tempo e volta em 30 dias, vê como que ficou, se adaptou, como ficou a adesão. E o certo seria que daí você voltasse a cada 3 meses, né? Recebesse medicação de 3 em 3 meses para medicação para 90 dias. O legal da PrEP é que costumam ser profissionais que acreditam na autonomia do sujeito. Eu recebo algumas mensagens de gente falando que querem que estão em busca da PrEP, mas isso, assim, outras realidades de lugares, né? Porque a gente também fica na nossa bolha, nos grandes centros, e achando que está tudo bem, e aí tem lugares que não está tudo bem. E aí pessoas que estão indo em busca e aí estão recebendo a resposta de que, não, você tem uma fila de espera e só daqui 4 meses. Isso realmente acontece, é real. E na verdade eu tenho a impressão que isso é mais real nos grandes centros e nos centros dos grandes centros do que na periferia, porque na periferia a informação está demorando mais para chegar, né? Você tem oferta em alguns lugares, mas você não tem a demanda, né? A PrEP precisa de uma demanda criada. Eu crio demanda para PrEP, né? Se o usuário não pensar que ele poderia usar PrEP, que ele é vulnerável ao HIV, ele não vai buscar, né? Então ele precisa desse ponto inicial. Não é como alguém que sente alguma coisa, uma dor e vai buscar atendimento médico.
Ele está saudável, ele só está atento à saúde sexual dele, né? Então, por exemplo, nesse tempo que eu estava em São Paulo, divulgando a PrEP pelos aplicativos, eu via mais gente que tinha dificuldade no centro, bem em volta do centro. Porque no centro tem muita gente, né? Assim, tem muita gente que tem essa informação. Mas, por exemplo, na unidade da Penha, eu sabia que estava funcionando, que estava rápido, assim, né? Por causa do que os próprios usuários me relatavam depois de buscar. Então, a gente tem que também enlarguecer a oferta, pressionar para que esse número seja cada vez maior, né? Para que cresça a busca, para que tenha... Exatamente. Na minha cidade, por exemplo, lá em Santa Rita, eu tenho amigos lá que foram em busca e não tem, tem que ser por encomenda. Aí você você faz um cadastro e aí eles fazem uma solicitação, aí depois de, sei lá, um mês, não sei quanto tempo lá, aí chega e aí a pessoa é avisada e ela vai buscar. Sim. Mas tem esse trâmite, esse processo, assim, que é um pouco mais longo. A aderência eventualmente fica mais dificultada, né? A gente tem um índice razoavelmente grande de pessoas que entram em PrEP e abandonam o serviço, né? Sim. Porque às vezes é difícil, né? Então, o serviço ser rápido, ser fácil é importante, ainda mais que a pessoa tem que ir no mínimo 4 vezes por ano à consulta, né? Se for muito burocrático, muito demorado, ela realmente tem chance de não aderir, né, adequadamente. Eu acho que os dados importantes que mostraram a efetividade da PrEP, São Paulo, no último boletim epidemiológico, né, ele teve uma diminuição de cerca de 20% no número de novos casos de HIV. E esse número especialmente diminuiu nos jovens, né? Nos velhos ele até seguiu crescendo, né? E o Reino Unido recentemente, que também tem uma população razoavelmente grande de usuários de PrEP, diminuiu 71% do número de novos casos em relação a 2012. A dificuldade é que ela está muito concentrada, né? Concentrada em raça, em renda e em localização. A grande parte dos usuários de PrEP, 40% está em São Paulo, em volta da cidade de São Paulo. Em média, eles têm 29 anos, eles têm mais de 12 anos de educação e eles são brancos. Então, você teve essa diminuição em grupos específicos, né? A gente precisa que a PrEP chegue em outros grupos, né? Consiga chegar em pessoas trans, que ainda é uma população pequena de usuários da PrEP, consiga chegar nas periferias, consiga chegar em todas as classes, né? Exatamente. Assim, eu acho que a discussão do HIV, ela precisa sempre partir da questão classe, né? Porque se a gente pega hoje os dados de que 12 mil pessoas morrem de AIDS por ano no Brasil e a gente analisa quem são essas 12 mil pessoas, não são homens brancos e classe média. Sim. Eu acho que tem um monte de outros dificultadores, né? Que não é só tomar uma medicação todos os dias, né? Exatamente. Vários acessos que são negados e de moradia, de transporte, saneamento básico, tudo. Né? É isso! Eu acho que foi incrível. Ai, gente, Ana linda, coisa mais linda. Muito bom te ouvir. Obrigado. Muito obrigado, adorei. Valeu, muito Adriel. Bom. Obrigadão. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, também se inscreve aqui no canal, compartilha, como o Guto disse, com todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Aquela beija. Tchau. Eu nunca tive do lado de cá, cara. Foi muito legal. Foi bom? Gostou? Super, super.